Opa, e aí? Meu nome é Max, eu falo de finanças aqui na internet, tenho um canal no TikTok, YouTube, Instagram. E hoje eu quero falar sobre 8 sinais que a gente está se dando bem financeiramente. O primeiro de todos eles é se você tem uma renda estável, né? Você, ou prestando serviço ou no seu comércio, esse dinheiro é suficiente para que você pague suas contas? Se for suficiente, você está indo por um caminho bom, né? Você sabe o quanto você gasta? Você tem esse controle? Porque isso daí pode ser feito no papel de pão, como eu já falei. Você não precisa de um fluxo de caixa super elaborado. Você pode colocar ali o quanto você ganha, o quanto você gasta e verificar ali no final se sobra alguma coisa ou se de repente está faltando e você tem que se ajustar, né? Se adequar ou ganhando mais ou se adequar de alguma maneira, cortando algum gasto, né? Você consegue pagar suas contas todos os meses? Esse também é um indicativo de que está indo tudo bem, né? E aí você pode realmente começar a se planejar para poder investir, né? Para pensar no seu futuro. Você consegue comprar tudo que você quer? Não é ruim, mas se você consegue comprar tudo que você quer, com certeza você pode aproveitar as oportunidades aí para poder investir também, né? Se você pode comprar tudo que você quer, você também tem sobra suficiente para que comece a investir. Quinta coisa, você tem uma reserva de emergência? Se acontecer de furar um pneu, de bater o carro, de alguém bater no seu carro e sair fugido, se, sei lá, de repente queima uma TV na sua casa, algo que tenha um valor, que não seja irrisório, né? Vamos falar de uma conta de luz porque não faz muita diferença, né? Mas se a gente fala, por exemplo, de uma televisão, de uma batida de carro, aí a gente está falando de alguns milhares de reais, né? Então, você tem essa reserva de emergência para, se algo acontecer, você conseguir se precaver, conseguir ficar tranquilo. E aí, sexto, você está se planejando para ter um futuro, para investir, para entender, está se preparando para viver, né, o seu futuro ali, está se preparando para os próximos tempos que vêm aí, para os próximos anos, para que você possa, sei lá, pagar uma faculdade para o seu filho, comprar um imóvel, né? Você já está poupando dinheiro? Então, quer dizer que você está indo bem, né? Você está lidando bem com as coisas, apesar das suas escolhas elas dependerem ainda de muita gente ensinando, né? De repente dicas do gerente do banco. Se você está conseguindo poupar dinheiro, de alguma maneira você está indo bem. E se você investe para ganhar mais dinheiro, né? E aí é onde vem o pulo do gato, porque quando você aprende na internet, né? Quando você aprende, vai falar com o seu gerente para que você invista, você está deixando o seu trabalho de recuperar, de fazer dinheiro com o seu próprio dinheiro para uma outra pessoa. E você não pode deixar esse trabalho para outra pessoa, né? Porque esse trabalho ele é seu. O dinheiro ele não é seu. O futuro ele não é seu. Então é você que tem que ter noção de quais os recursos, o quanto você tem, o quanto você pode colocar em cada tipo de aplicação e definir quais são as metas para que você melhore ali de vida, né? Para que você, alcance ali. Você tem que ter um objetivo palpável, né? Você tem que colocar ali um valor que você quer. Já tenho ali o meu salário, sei lá, de 5 mil reais. Então, quanto eu pretendo guardar por mês? E aí, desses, sei lá, 500 reais, 10% do meu salário ali, quanto vai em ações, quanto vai em criptomoedas, quanto vai em CDB, quanto vai em LCI, LCA, quanto vai em CDB, porque você tem que ter várias ferramentas, né? A Bolsa, por exemplo, ela já quebrou, e não apenas uma vez. Em 29 ela quebrou, nos anos 90 ela também quebrou uma segunda vez. Então, se você reparar aí, se você pesquisar, o próprio Barsi fala ali que ele tinha, acho que 2 bilhões e acabou com 800 milhões ali alguns dias em algumas semanas, né, alguns dias.
Então, assim, isso acontece. Ela remunera muito bem? Sim, valoriza muito bem, muito mais do que qualquer índice que a gente possa falar aí de CDB, que seja atrelado à Selic, né? Mas, em compensação, pode acontecer uma desvalorização gigante se algo na economia do país ou do mundo, né, acontecer. A gente tem prova disso com o Bitcoin. Bitcoin, ele chegou a 120 mil e poucos dólares. Na semana passada ele estava na faixa de 80 e poucos mil dólares, 82, 84 mil dólares, e hoje ele está chegando a 95 mil dólares com essa coisa da guerra do Trump e da invasão da Venezuela e as coisas que estão acontecendo com Kuwait, Arábia, não sei falar especificamente o que está acontecendo, porque eu realmente não consigo acompanhar o tempo todo. Eu tenho outras coisas ali que eu tenho uma preocupação um pouco maior com isso, né? Que é minha filha, que é meu próprio trabalho, que é entender quem eu sou e ter uma vida pessoal, né? Então, apesar de eu gostar muito de investimentos, eu não acompanho assim na íntegra esse tipo de informação política, porque eu de verdade acho que é um pouco desgastante, acho que é um pouco desagradável, acho que se o mundo agisse um pouco mais humano, né, como eu falei aí em alguns vídeos para trás aí, se a gente agisse um pouco mais com ética, né, a gente não precisaria ficar tão preocupado com as coisas, porque seria o certo é o certo. Você chegar no dia 5 que você recebeu o seu salário, não é mais do que uma obrigação. Você fazer sua lição de casa quando você tem que fazer, cara, é o básico. Não é uma questão de, nossa, eu fui muito bom. Não, você fez o básico, você fez o que você tem que fazer. E fazer o que a gente tem que fazer é o que importa no final, né? Pelo menos na minha visão. Claro que eu posso estar errado, você pode aí refutar, né? E falar o que você achar, tá? Mas é fato que tem coisas que são nossa obrigação. Cara, você ser um bom marido, não trair sua mulher, você não precisa ganhar uma medalha por conta disso. A sua esposa vir cuidar da tua família, cuidar da tua casa, cara, não tem medalha que você mereça receber. A questão é que você está fazendo aquilo que você tem que fazer. E é isso. Você está fazendo aquilo que você tem que fazer. O outro, quando ele fizer aquilo que ele tem que fazer, você não vai precisar cobrar. E a grande verdade é essa. Então, eu acho que se a gente começar a fazer aquilo que a gente tem que fazer, o mundo, eu acho que vai acabar sendo um lugar melhor para a gente estar aqui, para estar vivendo, criando, convivendo, porque em qualquer lugar que você chegue, em qualquer ação que você tenha, as coisas vão funcionar de alguma maneira. E essa é uma das coisas que eu observo bastante, que é um assunto que eu gostaria de falar, tá bom? Então, hoje é isso. Espero que vocês tenham achado que as informações aqui que foram faladas são válidas de alguma maneira, e se de repente alguém não concorda, quiser complementar aí com alguma informação, o canal está aberto para isso, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até o próximo vídeo. Valeu!